Vamos. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos agora virtualmente para estudar um trecho da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, nossa mente, nosso coração, e que a Tua Palavra encontre lugar em nós. Amém. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Coisa boa. Hoje eu não vou esquecer de gravar. Semana passada eu esqueci, eu já coloquei para gravar. Hoje nós vamos ver Marcos capítulo 14, do verso 32 ao 52. Estamos caminhando para o fim do Evangelho de Marcos e hoje Jesus vai ser preso. Diz assim o texto bíblico. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos. E eis que o traidor se aproxima. E logo, falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. E seguiam um jovem, coberto unicamente com um lençol. Lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Amém. Esse é um texto bem conhecido, um texto bem rico, tem algumas coisas interessantes antes da gente entrar em alguns pormenores, é que o texto diz que Jesus estava profundamente angustiado e com pavor. Não sei para você, mas para mim é estranho essa expressão quando eu lembro que Jesus era o homem perfeito, ainda assim ele estava angustiado e com pavor. Ele chama aqueles amigos mais íntimos para orar, e diz o texto, por pelo menos 2 vezes, que eles estavam muito pesados, estavam muito cansados. Achou-os outra vez dormindo, verso 40, porque seus olhos estavam pesados e não sabia o que responder. Jesus também estava cansado.
Mas Jesus encontra forças para orar. Os apóstolos nem isso. Estavam tão cansados que, ao começarem a orar, eles dormiam. Não era um sono da negligência, mas um sono de cansaço. E é interessante que Jesus diz que vai ser entregue, que o traidor se aproxima, e ele diz que será entregue na mão dos pecadores. A grande questão da tentação de Jesus é que Jesus é tentado a desistir da cruz. Então vamos analisar esse texto aqui rapidamente. Primeira coisa, ele diz que ele está num lugar chamado Getsemane, verso 32. Getsemane quer dizer lugar onde se prensa um azeite. A oliveira era espremida num... Eu não sei quem já viu espremer mandioca para fazer farinha. Parece um macaco hidráulico muito forte que vai prensando, apertando e espremendo até sair o caldo. O processo da prensa do azeite é semelhante. Então, Jesus está no lugar em que vai ser prensado, vai ser esmagado para poder sair o azeite, para poder derramar o seu sangue. Ele está em profunda angústia e agonia, não apenas pela dor física, que ele sabe que ele vai passar mais para frente, não apenas pela dor espiritual, que ele vai passar mais à frente, quando Deus se vê forçado, e eu vou pôr esforçado entre aspas, não me entendam mal, a virar o rosto contra Jesus, porque o meu pecado e o seu estava nele. Mas ele está vivendo uma angústia muito grande, porque o homem Jesus não quer ir para a cruz, devido a todo esse pavor que ele sabe que ele vai passar. Então ele está enfrentando o dilema que eu e você enfrentamos todo dia: obedecer ou não a Deus. Porque muitas vezes o obedecer a Deus exige de nós sacrifício, exige de nós ser zombado, exige de nós uma série de questões. E Jesus está experimentando até aqui. Ele diz assim, lá em Mateus, no texto paralelo, Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Percebe o tamanho da angústia, da depressão, é a palavra atual de Jesus? Muitos, numa angústia até a morte, o que fazem? Se suicidam. É o que Judas vai fazer mais à frente. Jesus está nesse momento tão aflito e ele pede oração. Eu leio esse texto, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro quando eu tinha crises profundas de rins. Cheguei a ser internado para operar o rim, isso é uma outra história, outro dia eu conto, mas só passava com oração. Um desespero, uma dor insuportável, que você deseja a morte. E aí você pega as pessoas mais próximas e fala: pelo amor de Deus, ora por mim que eu não estou aguentando. E eu me identifico com esse sofrimento de Cristo, lembrando rapidamente desta situação. Jesus estava sendo tentado a desistir da cruz. Em Hebreus diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Em Hebreus 4,15. E essa é a grande questão. As pessoas acham que Jesus foi tentado na atração sexual, na glutonaria, em tantas coisas. A grande tentação de Jesus, e que é a nossa grande tentação, expressa de muitas maneiras diferentes, é obedecer ou não a Deus. É viver como Deus quer ou como eu quero. Ou seja, a grande tentação é tirar o eu do centro. É deixar Deus ser Senhor da minha vida. E Jesus, homem, está passando por aquilo. Ele está enfrentando uma luta terrível. E era a luta entre a sua vontade humana, de não sofrer. Ninguém quer sofrer. Nenhum ser humano em sã consciência quer sofrer. Por isso que o masoquista, ele é um doente. Porque qualquer ser humano em situação normal não quer sofrer. E ele, então, ora
3 vezes, com instância, para que Deus o livrasse desta situação. É interessante, né? Porque o próprio Cristo que ensina que pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, nos ensina agora por experiência que nem sempre Deus faz o que nós queremos. Não é que a sua oração não foi ouvida. Tanto foi ouvida que ele diz, Pai, não faça a minha vontade, mas a sua. E nem sempre Deus nos livra do sofrimento. Deus é um Deus de propósito, como eu preguei esses dias atrás. E ele tinha um propósito de Jesus ir para a cruz, e foi para isso que Jesus veio, para morrer no meu e no seu lugar. E para isso ele precisou passar toda essa angústia e essa aflição. E por causa disso, Deus não podia simplesmente ouvir parte da sua oração e livrá-lo do sofrimento. Porque na hora da angústia, o que nós queremos é ser livre da dor, é livre do sofrimento, livre da angústia. Naquele momento, egoisticamente, nós não queremos saber da vontade de Deus, nós queremos é ficar livre da dor. Quem está doente quer ser curado. Quem está em dívida quer sanar suas dívidas. Quem está em luto quer que o defunto ressuscite. Nós não queremos a dor. Mas essa situação aqui, que Jesus está passando, nos ensina pelo menos 4 lições, e eu quero pensar nelas rapidamente. A primeira, todo cristão trava uma luta interna entre fazer a sua vontade e a vontade de Deus. E é uma luta diária. Eu fico deitado na cama ou eu levanto para orar? Eu dou uma mexidinha, agora eu já posso falar porque passou, né? Eu dou uma mexidinha no meu imposto de renda aqui para devolver mais, ou eu vou cumprir, vou ser correto com a minha declaração, mesmo tendo que pagar mais? E aí nós temos as nossas desculpas. O governo é corrupto, o governo não faz nada, esse dinheiro não volta. A gente tem 1000 desculpas para querer dizer assim, eu prefiro fazer a minha vontade do que a de Deus. Eu tiro um tempo para estar no estudo bíblico, para estar na escola bíblica, para estar no culto, ou depois eu assisto gravado. Esse é o grande problema que a gente está passando. As pessoas vão perdendo os compromissos. Eu li um texto hoje que o Tim Keller diz que após essa pandemia, todas as igrejas vão ter que praticamente nascer de novo, quase que ser replantada de novo. As pessoas estão perdendo esse vínculo. Porque nós temos muita facilidade de querer tomar as rédeas da nossa vida. Olha o que diz Deus lá em Gênesis capítulo 4, verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deus falando para Caim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deixa eu ver se é para Caim ou é para... Eu acho que é para Caim mesmo. Gênesis 4. É para Caim mesmo que ele está falando isso. E esse texto mexe muito comigo, porque esse texto vem afirmar exatamente isso. Eu tenho uma vontade que eu não quero fazer, e diante de Deus a minha função é que eu quero fazer e que desagrada a Deus, e a minha função diante de Deus é dominar esse desejo e cumprir a sua vontade. Gênesis capítulo 4, primeira história, relata a primeira família da Bíblia, Deus já está dizendo, a sua vontade é contra você, e você tem que dominar. Essa é a nossa luta, essa é a luta que levava Jesus a uma profunda tristeza. O texto, no verso 33 de Marcos, do capítulo 14, diz que, tomado de pavor e angústia, uma tristeza profunda, uma dor tremenda, uma luta interior quase desumana, que o próprio Cristo estava travando. E nós, muitas vezes, temos que travar essas batalhas. É a grande questão, por exemplo, dessa questão da sexualidade distorcida, que entra até dentro da igreja. Mas será que é problema eu ter desejos homossexuais ou desejos fora do
escopo da palavra de Deus, e a desculpa é assim, isso é mais forte do que eu, mas a Bíblia diz, não é. Você tem que dominar esse desejo. A Bíblia diz, nasceu macho e fêmea e ponto. A Bíblia diz que o sexo dentro do casamento é uma bênção, fora dele é maldição, ponto. Segunda lição que nós podemos tirar desse texto é que toda decisão espiritual deveria ser tomada em oração solidária, ainda que busquemos ajuda, solidariedade dos irmãos. Nós temos muita dificuldade de pedir oração para questões mais graves e espirituais. Quantas vezes alguém chegou para você e pediu oração, me ajuda em oração, eu estou sofrendo um desejo ardente de trair a minha esposa e eu preciso de oração. Eu não quero fazer isso, mas está uma luta muito grande. A gente pede oração por cura, essas coisas que envolvem nos desnudar, nós nos protegemos. E aí ocorre que nós ficamos muito vulneráveis. Nós precisamos ter pessoas que a gente pode confiar, amigos verdadeiros, para a gente poder falar, ora por mim, hoje eu estou querendo matar meu marido. Você gostou, né, Lígia? Hoje eu não quero nem ver o meu marido pintar de ouro. Me ajuda a orar. Pessoas que vão estar junto conosco. São decisões muito sérias. A gente precisa decidir pela vontade de Deus. Quantos dilemas a gente enfrenta com isso? Casamentos que estão sendo tumultuados, que estão muitas vezes indo à falência, normalmente a pessoa vai procurar conselho com pessoas do mundo, com colegas de trabalho, com pessoas que vão dizer, o que é isso? Você tem direito de ser feliz, é isso mesmo, larga esse traste, arruma outro. Quantas vezes aqui em Rio Verde eu já cheguei para alguns casais, e aí, estão precisando de alguma coisa? Pastor, está tudo bem. Quando me fala está tudo bem, eu arrepio todinho. Porque a maioria dos que eu perguntei que estava tudo bem, estava numa crise desesperadora. E às vezes você percebe o quê? Eu não quero tocar nesse assunto, não se intrometa, isso sou eu que resolvo, e a gente fica orando por isso. Mas nós precisamos aprender a pedir socorro, me ajuda em oração. Jesus fez isso. Na hora da angústia, ele chamou os seus e falou, orem comigo. Uma terceira lição que nós temos desse texto é que toda luta espiritual é vencida em oração e vigilância. Olha o que diz o verso 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A luta é tão grande que pode nos conduzir a uma tentação. E a única maneira de vencer é vigiando e orando. Tem um pastor amigo meu, ele é até meu primo, nós nascemos num dia de diferença, temos a mesma idade. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, oração sem ação é tapiação. Eu vou repetir, porque nem todos conhecem. Oração sem ação é tapiação, ou seja, não adianta orar se eu não vigiar. Não adianta orar se eu não tomar as atitudes corretas. Nós precisamos entender isso. E vigilância. Por exemplo, nós estamos orando para que Deus nos proteja desse vírus, para que Deus tenha misericórdia de nós. Mas se eu andar relaxadamente, de qualquer maneira, não cumprindo os normativos, batendo perna para cima e para baixo, não usando a máscara, não lavando as mãos, não tomando o menor cuidado, a possibilidade de eu ser contaminado é enorme. E aí acontece de alguém ser contaminado, ainda vai culpar a Deus. Eu tenho, para mim, é uma questão muito pessoal minha, que a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos que foram contaminadas, eu estou falando das que eu conheço, não tomaram as devidas precauções adequadas. Deram alguma brecha, algum sentido. Não estou dizendo que é só assim que você é contaminado, mas esse é um dos caminhos. E a gente precisa vigiar e orar. Quarto ponto que esse texto nos ensina, nesse pedaço aqui até o 42, é que toda luta espiritual é vencida quando decidimos, quando tomamos decisão de fazer alguma coisa. O verso 41
e 42 diz isso. Jesus diz, levantai-vos, vamos, chegou a hora. Mas é interessante que, quando o povo está fugindo do Egito, que chega diante do Mar Vermelho, naquela encruzilhada, e o povo vai em Moisés, e Moisés vai a Deus, Deus diz assim para ele, por que clamas a mim? Por que você está orando? Em outras palavras, Deus está falando, não é hora de orar, é hora de agir. Diga ao povo que marche. Não é que não tenha hora de orar. Nossa vida tem que ser uma vida de oração. Mas tem hora que precisa de ação. E Deus fala para Moisés, diz a Israel que marche, é hora de marchar. Não é hora de ficar parado. Lá em Josué também 7:10 tem a mesma ideia. Deus diz então a Josué, levanta-te. Por que está prostrado assim como sobre o rosto? Não é hora de ficar prostrado, é hora de levantar. Nós não podemos esperar que a solução dos nossos problemas, e principalmente os problemas espirituais, vão cair do céu como uma mágica. Por exemplo, aquela história que a gente escuta muito, e eu já conheço casos verdadeiros, a pessoa está desesperada, precisando de emprego, mas eu vou ficar aqui. Se for de Deus, vai bater na minha porta. Não vai, é mais fácil bater um endemoniado na sua porta para ter um laço. Ela não vai à luta, ela não tenta, ela não se prepara. É igual a tendência que nós temos de dizer assim, se for de Deus vai dar tudo certo. Cuidado, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Nem sempre, quando a coisa boa acontece, quer dizer que Deus está por trás disso. No caso de Cristo aqui, o ruim, aparentemente, que era a cruz, é que era a vontade de Deus. A prisão era a vontade de Deus. E a vontade de Deus precisa ser realizada. No restante dos versos, do verso 43 até o 52, nós vamos ver que Jesus ainda falava quando eles chegam para prendê-lo e trata ele como um bandido. E Jesus, então, acontece 3 coisas aqui. A primeira, Jesus é preso como após um beijo do traidor, igual ele havia falado. Toda a história de Judas nós já vimos da traição, mas Jesus é preso depois de uma traição, e antes de ser levado, ele repreende aqueles que o prendiam como um criminoso. Mas eu tive sempre dentro do tempo, por que vocês não estão me tratando assim agora? É interessante que as coisas se repetem. Nós temos visto e lido notícias diariamente de igrejas enfrentando problemas no Brasil e fora, mas nós estamos aqui há 20 anos, não, mas está errado. É igual eu lembro quando eu trabalhava na TV, que um dia um engenheiro que fiscaliza sinal disso foi lá e disse, levou um GPS e disse, essa torre está errada. Ela está a tantos metros fora do lugar. Eu falei, pois é, mas ela está aqui há 30 anos. Já passou por várias inspeções. Será que ela saiu andando? Não tem lógica. E Jesus está dizendo isso para ele. Vocês, sabe por que vocês estão fazendo isso agora? Porque agora chegou a hora. Só por isso. Segunda coisa que acontece com Jesus, ele restaura a orelha do servo do sacerdote, que havia sido cortada. João diz que quem cortou a orelha dele foi Pedro. Está lá em João 18:10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. É interessante que nos evangelhos paralelos vai dizer que quem manda pegar a espada é Cristo. Depois vocês leem para vocês verem. Jesus manda eles levarem as armas. E Pedro lança, sempre Pedro, né? E Jesus faz um milagre extraordinário na frente deles e ninguém percebe. Aquilo não mudou em nada a resolução deles de prender Jesus como se fosse um bandido. Ele colou, ele fez uma cirurgia plástica, colando, não apenas plástica, mas com colando todos os vasos, todas as veias, todas as terminações nervosas da orelha do Malco lá na hora, e ninguém nem deu valor. A pessoa às vezes fica tão cega com o ódio e com o pecado que não percebe o agir de Deus.
Nem os próprios apóstolos ficaram impactados com isso. Isso passa desapercebido. É relatado, mas assim, como se fosse uma coisa, um fato que aconteceu ali. Não se dá ênfase nisso. E foi um milagre extraordinário. Lucas diz que esse foi possivelmente o último milagre de Jesus. E finalmente ele é abandonado por todos, inclusive por um jovem desconhecido, versos 51 e 52, que outros vão identificar como Marcos, o autor desse evangelho. Jesus, então, para cumprir a vontade do Pai, é tido como bandido, as pessoas não se importam mais nem com o bem que ele faz, e as pessoas todas vão o abandonar. Nós podemos ver nesse texto todo que nós precisamos entender que a vontade de Deus precisa ser feita. E nós precisamos aprender a escolher a vontade de Deus. Por mais difícil que seja, para nós pais, é tão difícil quando os filhos vão crescendo, quando os filhos estão tomando as suas decisões, e às vezes a gente vê que a decisão está errada, e a gente fala e eles não ouvem, e a gente sabe que a gente vai sofrer com isso, eles vão sofrer com isso, e nós não temos como impedir. Eu fico vendo Deus, cada dia, olhando para nós, vendo nós tomando as nossas decisões erradas. E é a mesma coisa de eu ver. Quantas vezes eu falei isso para o meu pai? Não, eu que sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes a gente fala assim para Deus, eu sei, eu sou o Senhor da minha vida. Aí quando quebra a cara, fala, oh Deus, tem misericórdia de mim. E Deus, ainda bem que tem misericórdia. Porque você já pensou, se Deus não tivesse misericórdia, nós estaríamos perdidos. Quantas coisas a gente toma decisão errada? Porque em vez de tomar decisão na vontade de Deus, a gente toma na vontade da carne. Em várias áreas da nossa vida. Nós precisamos aprender a escolher conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Deus precisa prevalecer na nossa escolha. Ela vai prevalecer na vida, mas é melhor para nós se ela prevalecer na nossa escolha. E nós também precisamos vigiar e orar. Ah, pastor, eu estou tendo muita dificuldade com isso. Vigilância. E já está me avisando aqui que está acabando o tempo. Nós temos que vigiar e orar. Se eu posso dar um conselho como pastor para cada um de nós aqui, nesse momento de pandemia, em momento que nós já vamos aí para mais de 3 meses com a igreja fechada, vigia o teu coração, vigia a tua motivação, não perca Cristo de vista, não perca o hábito e as práticas devocionais, não perca o desejo de voltar para a igreja. Procure, eu vou falar isso num vídeo que eu vou gravar para a igreja, mas procure cuidar dos horários. Eu não vou mudar os horários do trabalho exatamente para que facilitar as pessoas a terem o mesmo costume que tinha com a igreja. Porque essa questão da gente poder ouvir depois, assistir depois, assistir lavando uma panela, não estando concentrado, a gente sabe, a gente que lida com a educação, sabe que o aprendizado não é o mesmo. Isso, na verdade, é desvalorizar aquilo. E a minha preocupação como pastor é isso, as pessoas estão desvalorizando, e isso não estou falando da nossa igreja, não, isso é geral. Isso é um consenso de todos que eu tenho visto. Estão desvalorizando esses momentos. Uma igreja lá em Anápolis, uma igreja grande, de 2.000 membros, ia voltar ao culto presencial, consultar no grupo da igreja, 200 pessoas disseram que ia. Ah, vai voltar, coisa boa. No dia do culto tinha 12. De 2.000 membros, tinha 12. Uma igreja batista, lá em Anápolis. E isso tem sido... A Raquel teve na igreja cristã evangélica final de semana passado e disse que ficou muito triste, porque além do isolamento físico, tem um isolamento social. Ninguém fala com ninguém, ninguém pode cumprimentar,
uns gatos pingados, e isso é muito preocupante. Nós precisamos orar muito por isso, uns pelos outros, manter contato e vigiar o nosso coração. Porque a ideia que vai ser lançada na nossa mente é que só uma mensagem virtual, um contato virtual é suficiente. Vocês já ficaram tantos meses assim? A gente sabe que não. Todos nós, de certa maneira, estamos, eu vou pôr entre aspas, deficientes espiritualmente com a falta da comunhão da igreja, com a falta da comunhão dos irmãos. Eu me adoeço, dói o meu corpo com essa ausência dos irmãos, porque a gente não pode estar junto. Quero deixar esse conselho para vocês e quero orar agradecendo a Deus. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada irmão, cada irmã que cuidadosamente separou esse tempo para estarmos juntos. Peço que o Senhor faça uma obra nos nossos corações, nos despertando para estarmos mantendo os trabalhos da igreja e os horários adequados, como se presentes estivéssemos. Não deixe o nosso coração acostumar com essas coisas e nem a nossa vontade de ser feita. Mas que nós possamos escolher diariamente, a cada instante, a tua vontade. O sofrimento que às vezes passamos, falamos com Cristo. Se possível, passa de nós esse momento de dor, de dificuldade. No entanto, acima de tudo, faça a tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa?